Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico para concurso público e nós vamos tratar da negação de uma proposição composta. E no final da aula vamos fazer alguns exercícios práticos, porque esse é um conteúdo que cai bastante em concurso público. Então, primeiro, como pode vir esse tipo de questão? O primeiro caso é simplesmente o problema coloca lá que, dada a proposição tal, qual é a sua negação, certo? Mas também é comum cair assim, ó, ser cobrado como não há, não é verdade, não é verdade que e é falso que. Então qualquer uma dessas três coisas, na realidade, está pedindo para você negar a proposição que vem a seguir, certo? Então, para a gente poder negar uma proposição composta, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar as proposições simples que compõem a sua proposição composta, certo? E depois você vai usar as técnicas que a gente vai ver nesse vídeo para fazer a negação. Porque quando você tem uma proposição que é uma condicional, a forma de negar é de um jeito. Quando você tem uma bicondicional é de outra, uma conjunção também, ok? Então, como a gente nega quando a gente tem uma proposição simples, que é o caso inicial? Então, basta a gente transformar o valor lógico da proposição. Ou seja, se a proposição tiver negativa, a gente deixa ela positiva, e se tiver positiva, a gente deixa ela negativa. Então, nesse exemplo, Maria é médica. Então, para negar essa proposição aqui, a gente coloca que Maria não é médica. E como é que a gente faz para negar essa daqui? Ó? A Aurora não gosta de natação. Ó, ela tem um não aqui, ok? Então, como é que a gente nega essa proposição? A gente simplesmente retira o não. Então, fica a Aurora gosta de natação. Ok? Então, saber negar uma proposição simples é simplesmente a gente fazer o que? Trocar o valor da sua proposição lógica. É importante que a gente saiba negar uma sentença matemática, ok? Então, por exemplo, quando a gente tem uma sentença que tem a igualdade, então negar ela é simplesmente colocar a diferença. E, do mesmo modo, se a gente está negando uma sentença que é 2 diferente de 3, então negar isso daqui seria 2 igual a 5. Agora aqui é onde a gente deve ter cuidado. Quando a gente quer negar uma, uma sentença matemática que tem o maior, então a gente troca por menor ou igual, ok? E quando a gente quer negar uma sentença matemática com menor, a gente troca por maior ou igual. Aí aqui ó, nós temos menor ou igual. Como a gente nega isso daqui? Então a gente troca por maior que 10. E quando é maior ou igual, a gente troca simplesmente por menor que 2. Ok? Então, basicamente, nossas sentenças matemáticas a gente pode dizer que se resume a essas aqui. Então, igual a gente nega como diferente. Diferente com igual, maior por menor igual, menor por maior igual. Se for menor ou igual, a gente troca por maior. E se for maior ou igual, a gente troca por menor. É importante que a gente saiba essas negações porque costuma cair bastante nas provas as sentenças matemáticas, certo? Vamos ver como a gente nega uma conjunção, ok? Então, quando a gente tem uma proposição que é do tipo P e Q, lembre lá que é P e Q, então negar essa proposição, a gente faz o que? A gente nega a primeira, muda o E para ou e nega a segunda. Então, observe que quando você tem uma proposição composta que é desse tipo, a primeira coisa é você identificar quem é P
e quem é que, para depois a gente fazer a negação. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó, uma questãozinha da IBFC de 2015. Então ela diz: de acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação da frase é. Então ele diz, ó, o carro é novo e a moto é seminova. Então esse daqui é o seu P e essa daqui é a sua proposição Q. Então aí a gente já lembra aqui, ó, que a gente vai fazer o quê? Negar o P ou negar o Q. Então, se for numa prova de concurso público, o que é que você faz? Ó? Você vê ó, que as únicas que tem o conectivo aqui ou essas duas. Então essas duas aqui ó, você já elimina, certo? Aí a primeira coisa que você tem que fazer é negar o P, ó. É não P. Ou então se é não P, o P diz o quê? O carro é novo. Então não P é o carro não é novo. Aí você vê que os dois estão certos. E como é que a gente termina? Ou não que. O que diz que a moto é seminova. Então não que é a moto não é seminova. Então aqui ó, não é seminova. Então, essa daqui está errada. Alternativa certa, letra D. É claro que numa prova de concurso público você não precisa fazer detalhado assim. Você já vai direto, né? Mas quando você estiver treinando, é interessante que você faça isso para você fixar melhor os conceitos. Beleza? Como a gente faz a negação da disjunção, quando a gente tem uma disjunção? Ou seja, quando a gente tem uma proposição do tipo P ou Q, como a gente nega ela? A gente nega a primeira, nega a segunda e troca o conectivo de ou para i. Beleza? Então a regra é simples: nega a primeira, nega a segunda e troca o conectivo para i. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma questãozinha da banca IBFC que ela diz o seguinte: de acordo com a equivalência lógica, a negação da frase é. Então a frase diz: Ana é dentista ou não fez universidade. Então a primeira coisa é: vamos identificar todas as nossas proposições simples. Então aqui nós temos uma que eu vou chamar de P e essa daqui eu vou chamar de Q. Então observe que o que o problema pede é negar uma proposição P ou Q. Então, como é que a gente faz isso? A gente nega o P e nega o Q. Observe que o nosso conectivo aqui é o I. Então aqui nós temos OU. Então essa daqui já eliminaria. Aqui também tem o OU. Então a gente elimina. E aqui tem o se então. Então a gente também elimina. Então só sobraria B e C. Então a primeira coisa que você tem que observar é que aqui tem que ser o não P. E quem é P? P é Ana é dentista. Então não P é Ana não é dentista. Você vê aqui ó, que as duas estão corretas. Ana não é dentista. E depois ele nega o que? Se o que é não fez universidade, então não que vai ser fez universidade. Então você vê aqui, ó. Essa daqui tem um não, então também está errada. Então a alternativa certa, letra C. Então observe como é simples, ok? Quando a gente tem uma negação de uma disjunção. A gente nega as duas e troca o conectivo para E. Ok? Tranquilo? Quando nós temos uma proposição que é do tipo disjunção exclusiva, certo? Como é mesmo a disjunção exclusiva? Ela é uma proposição do tipo ou P ou Q, certo? Então, quando você tem esse tipo de proposição, como é que a gente nega ela? A gente troca ela por P se somente se Q, ok? Então, aqui ó, vamos ver um exemplo. A negação dessa proposição aqui, ou Marcelo canta ou Danilo dança. Então, aqui ó, como é que você deve fazer? Primeiro, vamos identificar quem são as nossas proposições. Eu vou chamar essa de P e essa outra de Q. Então, para a gente negar essa proposição, o que é que a gente faz? P, então coloca aqui o Marcelo canta. Aí o que é, qual é
Nosso conectivo é esse daqui. E esse daqui significa se, somente se. Então, se e somente se. Aí agora a gente coloca o que. Então, ó, o que quem é? Danilo dança. Danilo dança. Então, quando você tiver uma proposição do tipo de junção exclusiva, que ela é representada pelo ou, então o que é que você faz? Você troca simplesmente por se, somente se. Não precisa negar nada. Diferente das anteriores que a gente tinha que negar as proposições, aqui no caso a gente só troca o conectivo ou pelo se, somente se. Beleza? Então, guardem também essa forma de negação. Agora vamos ver como a gente nega uma condicional. Lembre como é que a gente identifica uma proposição condicional. Ela é daquele tipo se P, então que. Então, quando você tem uma proposição do tipo condicional, se P, então que, então negar ela é o que? A gente conserva a primeira, coloca o conectivo e nega a segunda. Beleza? Certo? Onde P, lembre-se que P é quem? P é o antecedente e Q é o consequente. Certo? Então vamos lá. Essa é uma questãozinha da CESP 2014, ela diz o seguinte: considerando a proposição, se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro. Julguem o item seguinte. A negação da referida proposição pode ser expressa pela proposição: Paulo não foi ao banco e ele não está sem dinheiro. Então, observe que a primeira coisa, o conectivo aqui está certo, né? Que é o e. O que é que a gente tem que observar? Que a primeira proposição, o antecedente, ele é conservado. Então, quem é o consequente aqui? É Paulo não foi ao banco. Então, ó, aqui, ok, aqui está certinho. Ó, Paulo não foi ao banco. E o que é que a gente faz com o consequente? A gente nega. Aí aqui está dizendo, ó, ele está sem dinheiro. Então, o que significa negar que ele está sem dinheiro? É que ele não está sem dinheiro. Então, observe que aqui ficou P e não que. Então, é exatamente a forma de negar uma condicional. Então, essa negação aqui, ela é uma afirmação correta. Então, lembre-se, negar uma condicional, se P. Então, o que a gente faz? Conserva o antecedente e nega o consequente, certo? Essa das negações normalmente é a que é mais cobrada em concurso público, é a negação da condicional. Então é bom você anotar esse detalhe para não perder uma questão de graça, beleza? E como a gente nega a proposição do tipo bicondicional? Então, quem é bicondicional, lembre-se que é P, se e somente se que. Então, a proposição bicondicional ela é do tipo se e somente se. Então, quando a gente quer negar uma bicondicional, a gente vai trocar simplesmente o conectivo se somente se pela disjunção exclusiva, certo? E o que é que diz a disjunção exclusiva? É ou P ou que, beleza? Então, para negar uma bicondicional, a gente faz isso. Então, aqui, ó, seja x a hipotenusa de um triângulo retângulo e y e z os catetos. O triângulo é retângulo se somente se x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, note que isso daqui é a nossa proposição P e isso daqui é a nossa proposição Q. Então, se a gente quer negar essa proposição aqui, ficaria como o triângulo é retângulo ou o triângulo é retângulo ou
x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Então, negar uma bicondicional, o que é que a gente faz? A gente conserva a proposição P e Q e a gente troca o nosso conectivo de si somente si para a disjunção exclusiva, que é ou P ou Q.